O ceifador da lua cheia. Capítulo 15. Cheyenne. Pi Yuan desviou a espada. Foi só Yuan quem atacou. Merda. Só Yuan fez uma expressão triste. Por um momento, ela não conseguiu esconder sua decepção pelo fato de que seu elaborado ataque disfarçado havia falhado. Para este ataque furtivo, ela esperou 2 dias sem se mover. Ela esperou que Pi Yuan viesse. Foi uma oportunidade tão difícil. Pi Yuan foi atacado 13 vezes em apenas um dia. Ele estava lutando com seus nervos o dia inteiro, então consumia muita energia mental. Seu rosto estava com um olhar cansado. É uma sorte que ele tenha dominado a técnica da espada escrita no livreto sem nome. Caso contrário, ele já teria caído sob a espada de alguém. Embora frases importantes tenham sido omitidas, o ataque de espada ostentava um poder considerável. O fato de Pi Yuan ter permanecido vivo apesar dos 13 ataques secretos de hoje era prova de sua força. Ao dominar a esgrima desconhecida, ele era capaz de desencadear 72 golpes de espada sem parar como uma onda. No entanto, faltavam algumas passagens importantes e era impossível fazer grandes progressos. Tudo o que Pi Yuan aprendeu nos últimos 10 dias foi a esgrima do livreto desconhecido. Não fazia sentido aprender mais uma técnica de artes marciais incompleta. No entanto, mesmo nesse nível, não havia problema em praticar a forma até certo ponto. Pi Yuan resistiu ao ataque furtivo das crianças com a esgrima do livreto, porque foi isso que foi instruído a eles. As crianças observaram tenazmente o ataque de espada de Pi Yuan. Dessa forma, se vissem uma pequena brecha, imediatamente contra-atacariam. Pi Yuan tentou compensar a brecha enquanto se defendia, mas as crianças encontravam outra brecha e o atacavam. Ao atacar e defender implacavelmente, Pi Yuan e as crianças se desenvolveram. A pessoa mais difícil para Pi Yuan era só Yuan. Isso porque ela atacava de uma forma que ele não esperava. Pouco tempo atrás, suas habilidades foram testadas nele. De repente, só Yuan disse: "Acho melhor você jogar essa espada fora." Do que você está falando? Por algum motivo, eu não temo você sem uma espada, mesmo se você estiver bloqueando todos os meus ataques. Em vez disso, parece ainda mais difícil para mim quando você não tem sua espada. Você acha que faz sentido eu largar uma arma na frente de um assassino? Estou apenas dizendo o que sinto. Ei! Pi Yuan franziu a testa sem dizer uma palavra. Só Yuan olhou para Pi Yuan por um momento e depois deu um passo para trás. É melhor você estar preparado da próxima vez. Ela desapareceu no escuro. Pi Yuan, que ficou sozinho, suspirou e olhou para sua mão. Em sua mão estava uma espada de ferro barata que havia sido fornecida em lotes. Era uma adaga que tinha apenas metade do comprimento de uma espada normal. Ele realmente não gostava dessa espada, então não a usava. Bem, esta espada ainda era utilizável. Eu sou mais complicado de lidar quando não tenho uma espada em comparação quando estou empunhando uma. Se sua oponente se sentia assim, devia haver uma boa razão. Pode ser que ela estivesse mentindo para enfraquecer Pi Yuan, mas a Só Yuan que ele conhecia não era tão ardilosa. Só Yuan era uma mulher cuja força era tão grande que a maioria dos homens não conseguia nem alcançar os dedos dos pés. Pi Yuan pensou enquanto franzia a testa. É preciso uma quantidade considerável de coragem para jogar fora a espada com a qual ele já estava acostumado. Se ele jogasse fora sua espada, ele teria que lidar com eles usando suas próprias mãos. Não importa o quão forte Pi Yuan seja, é preciso muita coragem para enfrentar oponentes que têm uma arma na mão. Mas agora é a única hora para jogar fora a espada. Uma vez que ele se acostume com ela, nunca será capaz de jogá-la fora, mesmo que ele queira. Clang! Depois de ponderar por um momento, Pi Yuan largou sua espada. Nos últimos 6 anos, ele fez coisas que outros achavam impossíveis. Ele se adaptou perfeitamente à escuridão e desenvolveu uma forte resistência ao veneno. Graças ao aprendizado da técnica de cultivo de visão do trovão, ele já atingiu o limite dos seres humanos em termos de habilidades físicas puras. Comparado com as crianças que aprenderam a técnica de cultivo do coração do dragão venenoso e outros métodos, suas habilidades físicas não eram de jeito nenhum inferiores. Pi Yuan acreditava em sua própria habilidade. Como ele sempre fez, ele vai se sair bem desta vez.
Pi-Yuan pensou assim e afundou na escuridão. Cuquiu. E um som como se o ar estivesse sendo sugado de uma bolsa de couro saiu da boca de uma criança. Uma espada curta estava cravada no peito da criança. O nome da criança é Yupion. Ele também aprendeu a esgrima desconhecida como Pi-Yuan. É por isso que ele tem sido atormentado por tentativas de assassinato das outras crianças nos últimos meses. Yupion não queria aprender a esgrima desconhecida. Ele só infelizmente ganhou os sorteios aleatórios. Este era o preço. A espada presa em seu peito pertencia a Song Xiaowo. Song Xiaowo e as outras 26 crianças tinham alvejado crianças como Yupion, que tem aprendido persistentemente a esgrima desconhecida nos últimos meses. As 27 crianças que atacam furtivamente e as outras 3 crianças que aprenderam a esgrima desconhecida. A luta que eles travaram foi realmente feroz. No início, eles sentiram pena das circunstâncias um do outro, mas durante o treinamento, logo foram feridos e seu ódio um pelo outro se aprofundou. Lin Xiaowao e os instrutores conseguiram o que queriam. O tempo passou mais rápido no escuro. As crianças tornaram-se mais inteligentes e cruéis. Eles aprenderam a detectar com precisão a respiração do alvo, até mesmo no escuro. Em particular, eles se tornaram mais fortes ao enfrentar as crianças que dominaram a esgrima desconhecida. Eles atacaram as crianças que haviam dominado a esgrima desconhecida de todas as maneiras possíveis. O resultado foi uma espada presa no peito do Yupion. Yupion ficou mais forte, mas as crianças aprenderam completamente como lidar com ele. Para ser preciso, eles descobriram uma maneira de destruir a esgrima desconhecida que Yupion havia aprendido. Song Xiao olhou para Yupion, que estava morrendo, com uma expressão complicada. Mesmo que suas emoções humanas tenham secado, ele ainda não estava confortável em matar seu colega. Mas não tinha outra opção. Se eles falhassem em matar Yupion novamente, os instrutores teriam levado ele e as outras crianças ao limite. Song Xiao abriu a boca, pensando que não havia nada que pudesse fazer. Eu sinto muito. Yupion não conseguiu ouvir seu pedido de desculpas, porque sua respiração parou. Song Xiao cerrou os dentes. Falta um. Uma criança chamada Go morreu antes de Yupion. Ele também era uma criança que havia aprendido a esgrima desconhecida. O resto das crianças teve que caçá-los para que pudessem descansar confortavelmente. Song Xiao acenou para So Yuan, que estava longe. Então So Yuan acenou para as outras crianças. As crianças estavam espalhadas por toda parte, tentando encontrar a criança restante que havia dominado a esgrima desconhecida. Apenas Song Xiao, So Yuan, Lime e Sog Elsan permaneceram. Hihi. Isso é realmente incrível. Hihihi. Sog Elsan continuou rindo. As crianças sabiam muito bem que ele não estava rindo porque estava feliz. Sog Elsan sempre sorria sinistramente, independente se ele estava feliz ou triste. O problema é que existem apenas algumas vezes em que ele realmente se sentia feliz por dentro. A risada de Sog Elsan era irritante, mas Song Xiao não falou nada, porque sua sensação de ter parado a respiração de Yupion já havia despencado. Lime falou. A única pessoa que resta é Pi-Yuan, certo? Ninguém respondeu. A expressão de todos escureceu. É porque eles sabem que a combinação de Yupion e Go Shinho não equivaleria a um Pi-Yuan. Após o ataque secreto de So Yuan, Pi-Yuan desapareceu. Ele estava em uma sala subterrânea fechada por todos os lados. Não havia para onde correr e nenhum lugar para se esconder. Ainda assim, Pi-Yuan não foi encontrado em nenhum lugar, como se ele simplesmente tivesse desaparecido. Lime falou cuidadosamente. Talvez ele tenha saído. Não, ele definitivamente ainda está lá dentro. Nós simplesmente não o encontramos. So Yuan balançou a cabeça. Com sua afirmação, os olhos de Lime tremeram levemente. Então sua beleza explosiva fluiu. Uma das crianças que teve a mudança mais dramática foi Lime. No escuro, ela ficou mais branca e prudente. Sua beleza, que coexiste com ignorância e glamour, bastava para arrebatar a alma de quem a contemplava. Por isso, muitas das crianças sobreviventes foram cativadas por sua beleza a ponto de oferecer mantimentos. No entanto, Lime não estava bem ciente de suas mudanças.
Ela sempre trabalhou com Só Yoan. Se fosse o comando de Só Yoan, ela era leal o suficiente a ponto de fingir que estava morrendo. Song Shou disse com uma voz fria. Ele é um humano também. Enquanto ele for um humano, ele não pode escapar de nossas mãos. Mas é Piuai. Li murmurou como uma criança. Mas todos nesta sala sabiam o que Li estava tentando dizer. Piuai era uma pessoa incompreensível em muitos aspectos. Eles ficaram presos aqui juntos por 6 anos, mas ninguém conhecia o potencial de Piuai. Ele se adaptou perfeitamente, como se tivesse nascido aqui. Nenhuma das crianças mostrou uma habilidade a par com Piuai. Mesmo para aqueles com habilidades excepcionais, como Só Yoan e Song Xiao. Eu dei a ele um conselho desnecessário. Só Yoan pensou que, por causa do que ela disse, Piuan não aparecia há tanto tempo. Ela não sabia o quanto ela se arrependeu depois que ela disse a ele como se sentia por causa de um impulso momentâneo. Foi porque ela se lembrou tarde demais que o conselho que ela deu pode inadvertidamente ter deixado Piuan ainda mais forte. Piuan sempre foi assim. Ele tomaria algo pequeno que poderia ser negligenciado como um pilar do desenvolvimento e morderia persistentemente. Quando as outras crianças davam um passo, ele parecia dar mais 2 ou 3 passos. Embora ele escondesse completamente suas conquistas dos instrutores, Só Yoan e as crianças sabiam que ele estava escondendo seu próprio poder. Sua força só podia ser sentida por aqueles que o enfrentaram pessoalmente. No entanto, Só Yoan não conseguia adivinhar facilmente qual era exatamente o seu nível. Só Jiao-san disse isso como uma piada. Por que simplesmente não matamos os instrutores? Provavelmente é mais fácil do que matar Piuan. Concordo. Song Xiao assentiu. Mas eles sabiam. O fato de que algum tipo de restrição foi imposta a eles. Os instrutores e as 3 espadas que eles conheciam nunca foram do tipo que iriam deixá-lo assim sem qualquer preparação e contramedidas. A questão era: qual era a restrição que lhes foi imposta? Podemos decidir como liberar suas restrições sobre nós mais tarde, mas agora é a hora de nos concentrarmos em encontrar Piuan. Se o deixarmos assim, ele ficará ainda mais forte. Ok. Todos assentiram com as palavras de Só Yoan. Eles saíram em busca de Piuan. No lugar que as crianças deixaram, apenas o corpo solitário de Yupion ficou. Foi então que, de repente, o corpo de Yupion começou a se mover. Como se estivesse respirando, o peito de Yupion arfou e ele rolou para o lado. E algo apareceu de repente do lugar onde estava o corpo de Yupion. Era Piuan que estava coberto de sujeira dos pés à cabeça. Ele estava se escondendo no chão sob o corpo de Yupion, usando a técnica de respiração da tartaruga. As crianças nem podiam imaginar que Piuan estava escondido logo abaixo delas. Piuan suspirou e olhou para o corpo de Yupion. Foi ele quem aprendeu a esgrima desconhecida por vontade própria, mas Yupion foi escolhido por muitos para ser o alvo. Talvez até mesmo durante seus últimos momentos, ele pensou que isso era injusto. Piuan estendeu a mão e fechou os olhos de Yupion. Isso não aliviará a injustiça, mas esperava que ele não sofresse a dor de manter os olhos abertos até depois de morto. Piuan olhou na direção em que as crianças desapareceram por um momento. Mesmo agora, as crianças estarão constantemente procurando por ele. Os guardiões também estarão atentos ao comportamento das crianças. Em outras palavras, toda a atenção estava focada na busca por Piuan. Era o momento que Piuan queria. Piuan moveu-se o mais longe possível enquanto escondia sua presença. Por mais talentoso que um ser humano fosse, ele não conseguia esconder completamente o som de seus passos. Mas Piuan era diferente. Enquanto ele se movia, nenhum som saía. Assim como um gato ou um leopardo, as solas dos pés absorviam o som perfeitamente. Isso não foi ensinado por ninguém. Era uma habilidade que ele havia aprendido sozinho. O lugar para onde ele se dirigia era a residência de Lin Sayol e os outros. As crianças não sabiam seus verdadeiros nomes. Eles eram conhecidos apenas como a primeira espada, segunda espada e terceira espada. Suas habilidades marciais eram muito superiores às dos instrutores, tornando-os objeto de medo das crianças. Mesmo as crianças que menosprezavam os instrutores, não conseguiam esconder sua tensão ao ficarem na frente das 3 espadas.
Depois de passarem 6 anos juntos, eles se tornaram psicologicamente dependentes. Não importa quão grande e feroz um animal possa ser, é o mesmo princípio que, se fosse criado desde jovem, não seria capaz de prejudicar seu dono. Pio-Wan chamou isso de tabu psicológico. A maior proibição imposta às crianças era a subordinação psicológica. Então eles não ousavam considerar desobedecê-los. Havia um pouco de tensão no rosto de Pio-Wan por um momento. Embora pensasse e se movesse de forma independente, ele também estava psicologicamente subordinado até certo ponto depois de viver no mesmo espaço por 6 anos. Mas ele não poderia ficar assim para sempre. Pio-Wan balançou a cabeça ligeiramente para afastar sua mente ansiosa, e então seguiu em frente. Seu objetivo era ser a residência da primeira espada, Lin Sayol.